Paz do Senhor, jovens, amém? Paz do Senhor, jovens, amém? Amém, o Senhor é bom. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 8:32. Todo mundo me olhando, nossa. Amém, já encontraram? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Fala para a pessoa do seu lado assim: irmão, a palavra de Deus diz que você iria conhecer a verdade e que a verdade iria te libertar. Amém. Amém. Vocês acreditam na palavra de Deus? Amém. Eu estava pensando nessa palavra e eu falei assim: Senhor, é engraçado, né? Porque a tua palavra diz que se nós conhecemos a verdade, que a verdade iria nos libertar. Então, por que muitas vezes, certas áreas da nossa vida, a gente ainda tem dificuldades? Por que a gente continua tendo dificuldades? A tua palavra nos garante que tu não és homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que tu dizes. E o Espírito Santo começou a ministrar, e ele falou ao meu coração que nesta noite, eu acredito que o Espírito deseja nos levar a entender que nós estamos numa guerra. Muitas vezes a gente começa a levar a nossa vida cristã e a gente esquece que nós estamos vivendo numa guerra. Porque nós vivemos o que? No âmbito físico, não é verdade? Amém? Eu vou pedir que vocês me ajudem, amém? Amém. E o Senhor estava me falando assim: Mara, vocês têm que entender que vocês não só estão militando contra os principados e potestades, mas vocês também estão militando contra os seus próprios desejos e a sua carne. E muitas vezes a gente pode entender que a nossa carne é o nosso maior inimigo. Não é verdade? Porque o nosso espírito, a palavra diz que o nosso espírito é forte, mas a nossa carne, ela é fraca. E mesmo a gente sabendo o que é certo, muitas vezes a gente faz totalmente o contrário. E nessa noite você está falando assim: Mara, os meus jovens precisam aprender como vencer algo que eles mesmos desejam. Como é que nós vamos vencer uma coisa que nós desejamos fazer? Porque nós sabemos que muitas coisas são erradas, mas o desejo nosso é que nós temos que aprender a controlar e a submeter, a consagrar isso ao Senhor, para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. É hora de nós entendermos que o inimigo das nossas almas, ele já está nos estudando desde o momento que nós nascemos. Ele conhece muito bem o que nós gostamos e o que nós não gostamos. Se você não gosta de maçã, ele não vai te oferecer uma maçã. Ele vai te oferecer precisamente o que você gosta. Porque ele conhece as nossas vidas, ele conhece quem nós somos, ele conhece os nossos desejos. Então é hora da gente tomar uma posição. Nós temos que entender que o inimigo usa os nossos 5 sentidos para nos destruir, para nos roubar e para nos matar. Ele usa a nossa própria carne, os nossos desejos. O inimigo sabe que um dos nossos maiores problemas é dizer não à nossa carne. Por quê? Porque se algo é tão bom, por que eu vou dizer não? Se me apetece, igual os portugueses dizem, por que eu vou dizer não? Eu tenho vontade. Só que a palavra do Senhor nos diz que não é tudo o que a gente deseja que a gente deve fazer. E nós queremos viver por Senhor, amém? Só que tem uma coisa, o inimigo também sabe que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O problema que acontece é que às vezes nós mesmos não conseguimos entender isso. A gente começa a se deixar levar pelos prazeres do mundo, a se deixar levar por coisa, não tem nada a ver. Eu acho engraçado que o PJ tem a mania de falar que essa frase, tem nada a ver, foi criada no próprio inferno. Ele falou assim, que quando o jovem começa muito, não tem nada a ver, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Na hora que você vê, a gente está dando desculpas para que a gente possa continuar alimentando a nossa carne, os nossos desejos. Não é certo? Mas então o que fazer? Como é que eu vou parar de perder e começar a ganhar? Porque nós entendemos que nós somos numa guerra, não é verdade? Então nós chegamos ao ponto, nós temos que falar assim: Senhor, como é que eu vou parar de perder e começar a ganhar?
Como é que eu vou conseguir? Senhor, me dá uma estratégia. E foi isso que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele falou assim, Simara, eu vou dar uma estratégia nessa noite. A estratégia que o Senhor me deu é de levar os nossos 5 sentidos ao senhorio de Jesus Cristo. A gente entender, nós vamos pensar um pouquinho. Primeiro eu quero levar vocês a pensar, uma coisa bem descontraída. A gente pensar nos 5 sentidos, é o quê? Os nossos olhos, o que a gente vê. Os nossos ouvidos, o que a gente ouve. O nosso paladar, né, o nosso sabor. O cheiro, que é o aroma que a gente sente. E o nosso tocar, o tato. Amém? E eu quero levar você a pensar em quantas vezes você já foi seduzido pelos seus sentidos. Você vai parar agora, eu vou tocar em várias coisinhas só para você pensar. Mas primeiro sobre os olhos eu só quero ler um versículo em Lucas 11:34 que diz: os olhos são a candeia do corpo, e quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. A palavra nos diz o quê? Que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom. O problema é que muitas vezes, né, eles dizem que os nossos olhos são a janela da nossa alma. A alma é onde contém os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tudo vem muitas vezes pelo que nós vemos, o que nós enxergamos. É engraçado que hoje à tarde a gente estava conversando com a Gisela e com a Tânia e elas estavam contando de coisas de quando elas eram adolescentes e coisas que elas viram que ficaram marcadas na mente delas. Por quê? Porque os olhos são a janela da alma. Guardou o que elas pensaram, a reação que elas tiveram, o sentimento, o susto, tudo isso ficou armazenado na alma delas. Os nossos ouvidos também, a palavra diz também que são atraídos a palavras doces, palavras muitas vezes lisonjeiras, de elogios. Mas isso é o natural. Mas vamos voltar ali um pouquinho aos olhos. Por exemplo, a gente vai vendo na nossa vida comum. Mas, Simara, como é que eu fui já seduzido pelos meus olhos? Um exemplo, na nossa vida diária. Quando nós vamos procurar com quem namorar, a gente vai procurar o quê? A pessoa mais feia que tem pela frente, né? Não. A gente vai procurar quem agrada aos nossos olhos. Porque os nossos olhos, eles querem olhar para a pessoa e ficar assim, nossa, que maravilha. Eu agora estava falando, lembrei da piada, né, de um jovem crente, isso aqui é só para relaxar, que está todo mundo tão sério, nossa. Piada de um jovem crente que ele foi casar e tinha uma menina assim que chegou na igreja assim, poderosa, né, maravilhosa, linda. Só que tinha a outra tadinha, que ela era feinha, mas ela tinha uma voz, que ele falou, gente, a voz dessa menina vai ser assim, a unção de Deus para o meu ministério. Na hora, antes de eu subir para pregar, eu vou colocar ela para cantar e o poder de Deus vai cair no lugar. Ninguém vai ligar nem para o que eu pregar, porque vai ser assim, o auge da noite vai ser a unção que vem na voz da menina. Só que ele olhava para a bonita e ele falou assim, gente, mas acordar do lado dessa mulher maravilhosa vai ser assim, uma coisa encantadora. Só que o jovem, tadinho, ele naquela coisa de querer, né, servir ao Senhor, ele pediu em casamento a feinha, mas que ia ser boa para o ministério dele. E quando ele casou com ela, ele virou para ele de manhã, acordou e ela toda descabelada, aquela coisa, pior do que estava, né? Porque tem gente que é as feinhas arrumadinhas, né? Mas ela estava aquela coisa do avesso de manhã. E ele olhou para ela, ele, canta desgrama, canta. Ele falou, a única coisa que ele estava encantado era com a voz. Só que a realidade nossa, eu sei que não tem gente aqui que vai casar por causa da voz, né? Porque a realidade é que nós temos que casar com alguém também que agrada os nossos olhos, amém? Amém? Então, outra coisa que nos atrai, por exemplo, quantos já assistiram aquelas propagandas do McDonald's? Você está sentado em casa, você não almoçou, aí de repente passa aquele cheeseburger, e aquelas batatinhas gigantes, e eles fazem daquela fumacinha saindo, e os seus olhos olham aqui, e você já olha para a pessoa assim, vamos no McDonald's, vamos. Aí os dois saem correndo. Eu não sei, eu já fui atraída aquelas propagandas. Na hora que você chega, é a coisa chururuca, né? Tudo pequenininho, murcho. Só que os meus olhos foram atraídos, eles foram lá e a boba deu dinheiro, né? Achando que ia ser igual o da propaganda. Mas por quê? Os meus olhos se atraíram. Os nossos olhos
nos leva a desejar o que nos agrada, o que agrada aos nossos olhos. Só que nós temos que entender que não sempre tudo o que nos agrada aos nossos olhos é o certo. Nós temos que cuidar de tudo o que nós vemos, porque essas coisas ficam guardadas dentro da nossa alma e muitas vezes nos leva a ter desejos que a gente não deveria estar sentindo. Nos leva a pecar devido aos nossos olhos. O outro sentido, os nossos ouvidos. Em Provérbios 18:15 diz: o coração de quem tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios sabem a quem procurar. Os ouvidos dos sábios, né? Só que muitas vezes a gente consegue entender que nós não temos sido sábios. Porque, igual eu falei antes, nós gostamos de palavras doces, palavras lisonjeiras, palavras de elogio, palavras que vão passar a mão no nosso ego, no nosso eu. Por exemplo, né? Uma pessoa chega perto, né, da menina, a menina está aquela luta, né? Engordou, sabe que engordou, mas uma pessoa chegou, nossa, está mais magra. Ai, você é minha melhor amiga. Daqui em diante, você está na minha lista de amigas. Agora, se quer virar inimiga de uma mulher, você fala o quê? Você está mais gorda. Acabou. Por quê? Porque a gente gosta de ouvir. Pode ser a verdade, mas a gente não gosta de ouvir a verdade. Porque a verdade, muitas vezes, ela dói. Só que ela é verdade. Então, nós temos que entender que muitas vezes os nossos ouvidos também são levados a coisas, a fazer coisas, a sentimentos que a gente não deve ter. Nós gostamos de ouvir, por exemplo, vozes afinadas. Quem gosta de ouvir gente desafinada cantando? Você gosta de ouvir? Aí nós temos um problema. A gente não gosta, você não compra CD de gente. Por exemplo, quem já assistiu American Idol na televisão? Gente, eu gosto do começo, quando aquele povo que não canta, mas é só para rir, porque vira uma comédia. Não é porque eu gosto de ouvir gente desafinada. A realidade é que a gente gosta, os nossos ouvidos, esse sentido de ouvir, a gente gosta de ouvir o quê? O que agrada ao coração. Nós gostamos de ouvir sons que trazem satisfação para a nossa alma. Agora em dia a gente vê muitas pessoas que gostam de ouvir os nature sounds, os sons da natureza, aquele passarinho, e a água correndo, porque, ai, aquilo me transmite tanta paz, tanta satisfação para a minha alma. E a gente fala, mas por quê? É uma satisfação que estão procurando através dos nossos ouvidos. Por exemplo, quem não gosta de muitas vezes você estar sentado e igual minha mãe tinha mania de às vezes cantar em casa. E quando ela, às vezes eu lembro do que a minha mãe cantava, aquilo ali parece que transmite uma paz no nosso coração. Ó, a gente lembrar do cântico, né, quando a nossa mãe nos ninava, a gente fala assim, gente, eu gosto, é tão bom. Só que nós temos que entender que nós somos atraídos ao que é bom. E temos que cuidar dessa área. Outra área é o nosso paladar de sabor. Em Colossenses 2:21 diz, não manuseie, não prove, não toque. Eu falei assim, gente, não prove. Eu falei, que é isso? Tipo assim, uma alerta, né? A gente ter cuidado, a gente ter atenção com o que a gente vai provar. E eu estava pensando assim, Senhor, mas como é que a gente muitas vezes é assim, atraído a coisas de sabor? Aí eu fiquei pensando, uma vez o PJ estava contando sobre uma laranja, né? A pessoa descasca aquela laranja maravilhosa, né? Cheia daquele suco assim, e a pessoa começa a chupar. Só de falar na laranja, a boca já começa a encher de água, né? Porque o nosso paladar começa já, nossa, eu desejo chupar uma laranja nesse momento. Né? O sabor das delícias. Quem nunca esteve sentado em casa e falou assim, gente, que vontade de comer um brigadeiro, ou um mousse de maracujá, ou um pudim de leite condensado, um chocolate, um morango coberto em chocolate. Por quê? A gente é atraído pelo nosso paladar. A gente gosta daquilo, o sabor daquilo é bom. É bom e eu gosto. Outra coisa que nós muitas vezes somos atraídos, que é a questão a sabor do beijo. Ah, Simara vai falar de beijo na igreja. Ninguém beija aqui, né, tadinhos? Ninguém nunca beijou, tanta gente inocente. Só que a realidade é que o sabor do beijo, gente, é bom. A realidade é que é bom. E muitas vezes, quando a gente é levado
a lembrar de sabor de certos beijos, isso pode trazer desejos que não deveríamos estar sentindo. Isso pode nos levar a pensar em coisas que a gente não deveria estar pensando. O quarto sentido é o do cheiro, o aroma. Efésios 5:2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós devemos ser esse aroma agradável a Deus, amém? A nossa adoração é o nosso aroma agradável, amém? E até o Deus, Ele gosta de aroma agradável. Mas é engraçado que quando eu estava tocando nesse assunto, eu comecei a rir, porque o PJ muitas vezes ele fala: nossa, Semara, você tem um olfato igual de cachorrinha, porque eu tenho mania de cheirar, eu cheiro tudo eu cheiro. Tem mania assim, quando eu cuidava de criança no daycare, eu catava as blusas dos meninos e... Aí o pessoal ficava me olhando: o que você está fazendo? Eu falei assim: não, eu estava querendo ver de qual criança que isso é. E a Adélia ficava escandalizada, eu falei assim: Semara, você consegue detectar de qual criança é essa camisa? Eu falei: eu consigo, pelo cheiro. E elas riam, o pessoal: nossa, é porque a Semara é meio cachorrinha. Mas não é, o cheiro também nos atrai. Por exemplo, quem nunca estava dormindo de manhã e sente aquele cheiro daquele cafezinho na hora, sendo coado? Nossa, aquele cheirinho de café levanta, ressuscita até morto, né? Nós já fomos seduzidos pelos nossos cheiros. Por exemplo, um perfume de alguém, ou de um ex-namorado, ou de um perfume, cheiro. Também, e isso também pode nos levar a pensar e a lembrar de certos cheiros. Tem cheiros que nos lembram de coisas da nossa infância. Por exemplo, a Ana, toda vez que ela chegava do parado obrigatório, e eu cheirava ela, eu lembrava do meu pai. E eu falei assim: gente, mas por que eu lembro do meu pai quando eu abraço a Ana? Aí eu lembro, meu pai sempre trabalhou em restaurante. E quando ele chegava em casa 3, 4 da manhã, e ele vinha tampar a gente, vinha dar um beijo na gente, que a gente estava dormindo, eu sentia o cheiro da comida. E eu falava assim: meu pai chegou. Então é engraçado que o cheiro, ele consegue nos transportar para certos lugares, para certas coisas que nós já vivemos. O nosso cheiro, nós também temos que levar ele a ser consagrado ao Senhor. Amém? O cheiro de uma boa comida, né? De um frango com quiabo. O quinto sentido que nós temos que entregar a Deus é o do tocar, é do tato. E todos nós já fomos seduzidos por isso também. Porque se a gente vai na loja e tem uma roupa de seda e uma roupa de... Não é seda de satim, a gente gosta, né? Agora, se tem uma roupa feita daquele saco de batata, que é a coisa, qual que você vai escolher? Pelo amor de Deus, né? A gente gosta, né? A gente gosta de tocar no que é bom. Outro exemplo que a gente gosta de tocar no que é bom, quanta gente gosta de passar a mão no cabelo liso? O PJ, quando a gente começou a namorar, tinha mania de alisar meu cabelo, porque ele falava assim: não, é que o meu cabelo é tão ruim. E eu ria, eu achava aquilo engraçado, mas por quê? Porque a sensibilidade do tato. E eu via isso também no Jeremy, meu filho. Que o Josiah tá a mesma coisa, se a gente usa aquela roupa assim, certos materiais, eles ficam alisando a gente está no culto, de repente está um menino alisando e eu para, menino, fica tirando. Mas é porque ele está sentindo o que é gostoso. Gosta? Né? E nós somos atraídos também. 2 Coríntios 6,17 diz: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Em questão ao toco, quem não gosta de um carinho, de uma carícia? Tem alguém aqui que não gosta de carinho? Não, acho que não tem ninguém, né? Todo mundo gosta de um carinho, né? E uma coçadinha, né? Tem uma frase que diz: ninguém resiste uma coçadinha, né? Porque a gente não resiste, alguém começa a tocar a gente de repente, está coçando, coça aqui, coça ali. Que a gente gosta, né? E a gente é seduzido por isso. A gente pode ser seduzido por isso. Um abraço apertado, um abraço carinhoso. Só que muitas vezes isso também pode provocar certos desejos se nós não consagramos o nosso tato ao Senhor. Eu espero conseguir fazer vocês entender o quanto é importante levarmos os nossos 5 sentidos. Agora vocês já devem ter pensado em várias vezes que você foi seduzido por esses 5 sentidos, porque eu acho que não tem ninguém aqui que escapa.
Todo mundo já sentiu o desejo de olhar para algo bonito, de cheirar um perfume bom, de chupar uma laranja, de receber um carinho, né? E de ouvir palavras de amor. Todos nós. Né? E nós podemos ver na palavra várias pessoas que levaram os seus sentidos ao Senhor. Eu só vou tocar rapidamente em jovens que conseguiram vencer, porque eles estavam com os seus sentidos consagrados ao senhorio de Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, o jovem José, que ele estava na casa de Potifar, e a mulher de Potifar tentando o seduzir. E pelo que a gente estuda, né, sobre as mulheres no Antigo Testamento, as mulheres se preparavam demais, hein? Igual, por exemplo, Esté, as mulheres ficavam não sei quanto tempo de molho em óleos, em pétalas de flor. Falei, poxa, até eu ganhava um pageant de beleza desse jeito. Falei, tá doida, as mulheres eram bem preparadas. E para ser a esposa de alguém igual Potifar, ela devia ser, assim, poderosa. E José conseguiu vencer, porque a palavra ela nos diz que essa mulher estava tentando o seduzir, mas ele conseguiu fugir porque os seus olhos estavam consagrados ao Senhor. Ele resistiu. Ele falou assim, não, eu não vou cair nesse, talvez, esse corpo maravilhoso que ela tem, porque ela é casada, não pode. E ele estava consagrado a Deus. Outro jovem que a gente vê que consagrou os seus ouvidos foi o jovem Samuel, que mesmo sendo criança, adolescente, ele escutava a voz de Deus chamando. E quando nós temos os ouvidos consagrados ao Senhor, nós conseguimos ser sensíveis à voz do Espírito. A gente consegue ser sensível à voz de Deus. O paladar, que jovem que consagrou o paladar, alguém sabe? Daniel, muito bem, Daniel e seus amigos, eles decidiram que eles não iriam se contaminar e não iriam comer dos manjares do rei, porque eles estavam com o paladar consagrado ao Senhor. O cheiro, o rei Davi entendeu sobre o cheiro. E ele, como adorador, ele entoava louvores a Deus. E ele entendia, o meu louvor tem que subir como um aroma agradável a Deus. Amém? Toque. Eu estava procurando a cena para falar, Senhor, mas quem foi um jovem que decidiu não tocar nas coisas desse mundo e se conformar? E eu fui ver o rei Josias, que ele não tocou em adoração nos altares de Baal. Mas quando ele tocou, foi para destruir os altares e para purificar a Judá e Jerusalém. Então a gente vê o que? Foi um jovem que estava decidido, que aonde ele colocasse a sua mão, que ele iria fazer uma diferença, mas que ele não iria se contaminar com as coisas do mundo, com o tacto dele. Nós também podemos ir ao nosso exemplo maior, que foi Jesus. Né? Eu estava pensando, falei assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, só pode ter sido o Espírito que revelou. Que Jesus, quando ele foi para o deserto e ele foi tentado, o diabo tentou ele nos sentidos dele. Que o diabo começou primeiro, né, a falar com ele, olha, você está vendo aquelas pedras? Se você quiser, transforma ela em pão. Gente, você acha que Jesus nunca tinha sentido o cheiro de um pão no forno? Aquele cheirinho gostoso de pão. A gente tem uma padaria perto da casa da minha mãe, que às vezes a gente vai deixar minha mãe depois do culto e aquele cheiro do pão, Junai, eu vou parar e vou comprar pão. O cheiro de pão atrai. E só de Jesus pensar, poxa, se eu transformasse aquelas pedras, eu ia sentir. E ele estava 40 dias em jejum, sem comer, gente. Então, e a nossa mente é criativa. Eu tenho uma mente criativa, eu consigo começar a imaginar. Se alguém falar assim, igual eu falei laranja, eu já lembro laranja, o sabor da laranja, aí você chupa assim, o negócio sai aquele suco voando assim. E você já começa a imaginar. Imagina Jesus 40 dias. Na hora que falou, transforma a pedra em pão. Poxa, um pão, o cheiro de um pão, pãozinho com manteiga. Aí você já começa, né, aquela... Só que Jesus não foi seduzido. Ele falou assim, não, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, amém? Aí o diabo foi mostrar ainda os tesouros da terra, né? Ele estava querendo pegar Jesus pelos olhos, a janela da sua alma. Você está vendo tudo isso? Se você se prostrar e me adorar, eu te darei. Só que Jesus tinha os seus olhos consagrados. Ele tinha decidido que ele veio ao mundo com propósito.
e que ele ia vencer porque ele ia restituir o homem a Deus. Nós também vamos ver que o diabo começa, né? O diabo é muito esperto. Ele começa a falar com Jesus assim: Jesus, tu és Deus. Se você se jogar daqui, ó, Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, né? Automaticamente ele começou a falar o quê? Palavras assim: Jesus, você sabe, né? Você é um filho de Deus, teu pai não vai deixar. O que Jesus gostaria de ouvir. Porque se ele chegasse, sabe uma coisa? Você diz que você é Deus, mas eu não quero que você seja Deus, eu não acredito. Jesus ia falar: sai daqui, né? Mas o que ele veio logo no ponto, tipo assim: não, você é Deus, se você se jogar daqui, Deus dará ordem, certamente, ele vai dar ordem aos seus anjos. Só que Jesus tinha os seus ouvidos consagrados. E ele conseguiu detectar de onde estava vindo essa voz e com que intenção que o inimigo estava trazendo essa voz aos seus ouvidos. E Jesus venceu. E ele é o nosso maior exemplo de sentidos consagrados ao Pai. Se conseguirmos neste novo ano guardar os nossos sentidos, nós seremos bem-sucedidos. Foi o que o Espírito Santo estava falando para mim. Falou assim: Mara, fala para os jovens, se eles conseguirem consagrar os seus sentidos a mim, eles serão bem-sucedidos. Eu quero convidar a todos a submeter os seus 5 sentidos ao Senhor nessa noite. Nós vamos orar entregando, mas quando estiver orando, você pensa bem em quantas vezes você já foi seduzido por isso. Entregando isso ao Senhor. Se você precisar tocar nos seus ouvidos, na hora que você está consagrando, tocando nos seus olhos, como é um simbolismo de fé, um ato de fé, de consagração. Estou consagrando isso a Deus. E declara que em nome de Jesus, que você nesse ano, você não será seduzidos pelos desejos da carne. Você não será dominado por uma laranja. Gente, é incrível. Porque quando muitas vezes a gente decide que nós vamos nos consagrar a Deus, não, eu vou jejuar. A gente não consegue jejuar, gente, por causa de um pão, por causa de uma laranja. Gente, isso está dizendo que os nossos sentidos talvez não estão submetidos e consagrados ao Senhor. Que nós não estamos conseguindo nem deixar de fazer uma coisinha. É o quê? Você come um pão, ainda engorda ainda por cima e não conseguiu submeter isso a Deus? Você tem que decidir que nesse ano, dizer bem forte assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado em Cristo e nova criatura. Eu não vou fazer as coisas que eu fazia antes. Eu não vou ser seduzido pelos desejos da carne, pelo um cheiro agradável, por nada que vai me levar a voltar a desejar da onde eu vim. Nós temos que abominar o pecado, nós temos que abominar o lugar da onde nós saímos. E tudo que nos leva a lembrar disso, nós temos que consagrar a Deus. Nós temos que entender que nós somos vulneráveis, mas o Espírito Santo, ele pode nos fortalecer nessa noite e nós podemos tomar posse da força do Senhor. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. Sei que a palavra foi simples, mas é uma palavra importante, que você possa renovar a sua mente. Porque é através da renovação da nossa mente que nós fortalecemos o nosso homem espiritual. Nesse ano você vai falar assim: Senhor, eu quero não só submeter os meus 5 sentidos, mas eu quero também fazer um pacto, Senhor, de renovar a minha mente através da Tua palavra. A Tua palavra é o que vai me fortalecer para que eu não seja vulnerável aos desejos da carne, para que eu não seja vulnerável aos cheiros, às palavras lisonjeiras. Muitas pessoas têm caído devido a isso. E o Senhor falou assim: Mara, você vai falar para os meus jovens, entrega e consagra esses sentidos a mim. Aleluias. Nesse momento nós vamos estar orando, pedindo a Deus que o Senhor possa nos ajudar, nos dar força. Porque o Senhor sabe que não iria ser difícil, não ia ser fácil. Porém, Ele mandou alguém que iria nos ajudar. E a primeira coisa que nós temos é entender. Nós temos que ter estratégia. E a estratégia que o Senhor está te dando é de você consagrar. Senhor, tudo que eu for ver nesse ano, eu vou consagrar a Ti.
Eu não vou ficar vendo certos filmes, porque eu sei que certas imagens vão permanecer dentro da minha mente. Essas imagens vão me levar a certas práticas, a certos pensamentos, e eu não vou aceitar. Senhor, eu vou consagrar os meus ouvidos. Eu não vou ficar ouvindo qualquer pessoa falar. Eu não vou ficar ouvindo qualquer tipo de música. Mas eu quero consagrar, eu quero dedicar isso a Ti, Senhor. Senhor, eu vou dedicar o meu cheiro a Ti, Senhor. Senhor Pai, nós pedimos, Senhor, que Tu possas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Pai, apagar certos cheiros das nossas memórias, Senhor. Que Tu possas, Senhor Pai, levar o Teu povo, Senhor, a ter, Senhor Pai, os seus sentidos santificados diante de Ti. Senhor Pai, o nosso sabor, Senhor. Que nós, Senhor Pai, não sejamos tentados, Senhor Pai, pelos nossos sabores, Senhor, pelos desejos da carne, pelas lembranças, Senhor Pai, de certos beijos, de certas coisas, Senhor Pai, que já foram praticadas. Mas, Senhor Pai, que nesse ano, Senhor, a gente consiga, Senhor, consagrar, Senhor, isso a Ti. Senhor, nós consagramos, Senhor Pai, o toque, o tato na Tua presença. Nós declaramos, Senhor Pai, que nós temos mãos santas, que é onde, Senhor, nós colocarmos as nossas mãos, Senhor Pai, será para a Tua honra e Tua glória. Senhor Pai, em nome de Jesus, nós entregamos isso na Tua presença, Senhor. Senhor, nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo que dá estratégia ao Teu povo. Senhor Pai, nós queremos nos consagrar a Ti dia após dia, Senhor. Em nome de Jesus, se existir